Eu acho que agora tá gravando. Gente, a tela tá aparecendo travada pra vocês ou só pra mim que tá travada? A tela do meu. Vocês estão conseguindo ver a atividade? Sim. Tá normal. Sim? Tá normal? É porque na tela do meu celular tá travado, assim, ó. Aí eu não sei se pra vocês tá dando pra ver. Mas pra vocês tá dando pra ver. A atividade. Tá aparecendo aqui a atividade na tela. Sim? Sim. Beleza. Então, ó, eu vou fazer a correção com vocês, tá? Aqui eu vou colocar meu nome, Léo, Prof. Léo. A turma. Na época que eu estudava, eu era primeiro B, tá? Eu fui primeiro ano B, então eu vou colocar primeiro ano B. Eu vou colocar Prof. Léo aqui, mas é porque depois eu consigo excluir a minha resposta, tá? Tem como eu excluir. Vocês viram que eu coloquei aqui alguns vídeos que eu achei importante, eu achei interessante para auxiliar vocês na resolução dos exercícios, mas não só isso, né? Que nem nesse vídeo aqui do Pirula, tem meia hora de vídeo, ele fala muito detalhadamente como que foi esse processo da origem das espécies, né? Principalmente da origem da espécie humana. Então, se for possível, depois assistam esse vídeo, tá? Aqui, evolução e dispersão dos hominídeos, porque ele faz um detalhamento muito bom mesmo, desde a era geológica, do surgimento mesmo dos primeiros primatas até o surgimento do Homo sapiens. Então, para quem tem alguma dúvida, para quem tem mais curiosidade, para saber como que se deu essa origem dos Homo sapiens e de outros primatas também aqui no nosso país, aqui no nosso planeta, assistam esse vídeo aqui, tá? Evolução e dispersão dos hominídeos, do Pirula. Esse aqui, do como os Homo sapiens se espalharam pelo mundo, é mais falando um pouco sobre esse processo de migração e o surgimento desses seres humanos e o que aconteceu com eles e quais são as teorias mais aceitas, né? As teorias que tem a teoria do cruzamento, a teoria da atração e etc, que são as teorias de como que esses seres humanos, Australopithecus e tal, eles foram extintos e sobrou só a gente. Então é interessante também esse vídeo, ele é bem rapidinho, tem uns 3 minutos, então para quem quiser assistir. Esse aqui é o do Centro de Mídias, é a aula do Centro de Mídias, tá? Que é sobre pré-história. Tem duas partes, tem a parte um e a parte 2, mas eu coloquei a parte um que é a mais porque é a mais que nos interessa aqui. E tem uma videoaula de um professor que eu acho muito detalhadinho, muito bem explicadinho sobre o que é pré-história, né? Os períodos da história, da pré-história certinho, né? Tanto paleolítico, neolítico e idade dos metais. Ele faz um detalhamento muito importante também. E também tem a aula que eu passei para vocês na última aula, nas duas últimas aulas sobre pré-história. Então, eu tentei passar o máximo de conteúdo, o máximo de maneiras diferentes possíveis para vocês conseguirem estudar sobre pré-história, tá? Então vamos lá, primeira pergunta aí, né? Questão 1. Tá dando para ver a questão 1 para vocês também? Apareceu? Sim. Sim? Então tá. Questão 1. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar, né? O texto refere-se ao movimento migratório denominado o quê? A. Pendularismo. Vocês acham aí sim ou não? Não. Não? Que mais? Quem mais? Alguém acha que sim? Que A? Ninguém? Todo mundo acha que é errado? Exatamente, a não é a certa. B. Nomandismo. É a B? Ou é outro? Sim. É a B. É a B, né? Sim.
Lembra que eu falei nas... É a B? Lembra que eu falei nas últimas aulas com vocês? Bastante sobre como que ser humano ele não ficava num lugar só, ele precisava andar, né? Principalmente por conta que eles precisavam achar comida, achar alimento. Então por isso que eles faziam esse processo de migração, né? Eles eram nômades, tá? Eles não ficavam fixos num lugar só. Então a 1 é a B, tá, gente? 2. A pré-história costuma ser dividida em 3 períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. São características do período Paleolítico, exceto, ou seja, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que assinalar a questão certa. A questão errada, quer dizer, eu falei errado. Então, ó, na 2 vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que assinalar a questão errada. A. Os homens desse período eram nômades e viviam essencialmente de caça e coleta. É essa? Não. Não, né? Não. Tipo, essa tá certa. Tá falando sobre que o período sobre o período paleolítico. Então, essa ela é certa, mas ela é errada, tá? Não é a resposta que a gente quer, tá? Porque qual que é a resposta que a gente quer? A gente quer a resposta errada. Então, vamos lá. B. Uma descoberta essencial deste período foi a descoberta de como produzir fogo. É a B? É a resposta Não. errada? Não. Não, né? Porque o fogo foi uma das maiores invenções do homem, se não uma das maiores invenções do ser humano e que a gente utiliza até hoje, né? E foi crucial também para a evolução do ser humano, né? Principalmente no cozimento de alimentos e também para espantar outros animais. C. Usavam ossos e pedras para confeccionar ferramentas e armas para caça, cortar e fazer suas vestes. Sim ou não? É a Não. C? Não. Não, né? Eles usavam realmente ossos e pedras para fazer armas de caça, né? Então não é a C. D. Nesse período, domesticaram os animais juntamente com as mudanças climáticas que aumentou a temperatura terrestre. É a D? Sim. É. Sim, né? Só sobrou ela. Por que é a D? Porque esse período que a D está falando não é o período paleolítico, é o período neolítico, tá, gente? É o período neolítico, que foi quando as mudanças climáticas, principalmente a Terra, começou a esquentar, e também foi quando o ser humano ele passou a domesticar os animais, tá? Principalmente para produção de alimentos, tanto para comer, tanto para ajudar na plantação. Beleza? 3. A transição do Paleolítico Superior para o Neolítico, entre 10.000 a.C. e 7.000 a.C., foi acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. Entre elas, podemos citar: A. O aparecimento da linguagem falada? Não. Não. B. A domesticação dos animais e plantas, isto é, o aparecimento da agricultura e o pastoreio? Sim. Sim, né? É a B. Então foi aquilo que eu falei na questão anterior, né? Então, a domesticação dos animais e plantas, isto é, o aparecimento da agricultura e do pastoreio, foi crucial, tá? Para a mudança do Paleolítico para o Neolítico, né? Pedra lascada para pedra polida. 4. A denominação Revolução Neolítica, cunhada nos anos 60, ou seja, esses termos, essa divisão da pré-história foi feita principalmente mais recente, né, pelos historiadores mais recentes, lá nos anos 60, ou seja, 1960. Foi cunhada nos anos 60 pelo arqueólogo Gordon Shildey. Refere-se a uma série de intensas transformações. Entre essas mudanças é correto citar, né, eu falei afirmar, mas é citar. A criação do poder político centralizado associado ao domínio do poder religioso. Hein? Não. Não, né? B. O desenvolvimento de conglomerados urbanos baseados no trabalho escravo. Não.
Também não, não é essa. Os conglomerados urbanos só vão surgir principalmente na idade dos metais, tá? Só vão surgir a partir da idade dos metais, no final da idade dos metais, já para a idade antiga, beleza? Porque daí vai se formar as primeiras civilizações, que é o que a gente vai falar na aula de hoje um pouquinho, de uma civilização específica. Não tudo, porque é muita coisa, então eu vou passar metade agora e metade na próxima aula, tá? Enfim. E C. A instituição privada das terras com o cultivo de cereais e criação de animais? Não. Não, né? Não tinha uma instituição privada de terras ainda, né? Vai ter, mais pra frente. Principalmente com o surgimento das cidades, mas aqui ainda não, tá? B. O surgimento da divisão natural do trabalho, com a atribuição do papel produtivo relevante à mulher. Sim. Sim, né? Porque lembra que eu falei na última aula também que no período paleolítico a mulher era principalmente a figura central, né? E agora era a figura central porque o homem tinha que sair para caçar, para coletar e tal, né? E agora essa mulher vai ter mais papel na, na, na sociedade e também vai ter uma divisão natural do trabalho, porque vai ter aquelas pessoas que necessariamente vão trabalhar no campo, aquelas pessoas que necessariamente vão trabalhar na administração da comunidade, da tribo, e vai ter gente também que vai trabalhar principalmente ali na parte sacerdotal, que é a parte da religião, certo? Então vai ter uma divisão do trabalho, claramente aí. O início, né, da divisão do trabalho. Então é a D, não é a E. A transição da economia de subsistência para uma economia industrial. Não era uma economia industrial ainda, tá? 5. A última questão aí, para a gente acabar essa primeira parte de revisão da atividade. O termo pré-história foi criado em 1851 e pretendia designar o período da vida da espécie humana anterior à invenção da escrita. A história seria estudada, portanto, a partir do momento em que surgiram os primeiros documentos escritos. Essa ideia é hoje muito criticada, afinal, os humanos que não sabiam escrever também têm história. Por que o termo pré-história pode ser considerado inadequado? A. Não se trata de um termo inadequado, apenas um modo de nomear parte da história. Também pode ser isso, né? Mas hoje em dia a gente vê como um modo inadequado, porque essa visão de pré já é atrasada, né? Então, por isso que é atrasado. Hoje a gente é um modo inadequado, mas a gente nomeia ainda para a história por conta de uma questão didática, porque é um período extremamente grande, então a gente condensa em uma coisa só, tá? Como eu falei para vocês nas outras aulas também. B. Pré-história é um conceito inventado pelos americanos para diminuir a importância da civilização africana dentro do mundo. É a B? Não. Não, não é a B. C. O termo pode passar a falsa ideia de que os povos que não conheciam a escrita não fizeram parte da história, excluindo civilizações importantes como as indígenas. É a C? Sim. Sim, é a C. Porque, basicamente, quando você fala que as sociedades, as populações que não tinham escrita, não tinham história, então você está excluindo não só os pré-históricos ali do período neolítico, paleolítico e da idade dos metais, você está excluindo todas as sociedades que não tinham escrita. Por exemplo, os indígenas aqui no Brasil, lá em 1500. Né? Muitas daquelas tribos não tinham escrita, né? Então você exclui, né, muitos desses povos. Então quer dizer que os indígenas aqui no Brasil, lá em 1500, quando os portugueses chegaram, eles estavam vivendo uma pré-história. É estranho, não é? Se a gente for seguir essa lógica de que a história só começa a partir da escrita. Nem todos os povos se desenvolvem da mesma maneira, não é?
Então, é a C, beleza? Vou clicar aqui para enviar. É bem facinho, né? Tá fácil, tá tranquilo. Ó, gente, uma novidade. Nas outras atividades não tinha isso. Não tinha isso. Mas agora tem como vocês verem o desempenho de vocês, tá? É só vocês clicarem aqui em ver pontuação. Aí vai abrir uma outra aba. Aí vai aparecer aqui, ó, as respostas de vocês. Se vocês acertaram e se vocês erraram. Beleza? Tranquilo? Então, para quem não fez, mas só dá para fazer isso a partir do momento que você responde. Logo depois que você responde, tá? É, para quem não fez ainda, é só vocês verem isso aí. Ó, tirei 10. Vocês me ajudaram a tirar 10, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, ó. 10 de 10. 10 pontos. Cada questão tava valendo 2, tá? Tranquilo, gente? Tranquilinho? Beleza? Beleza? Beleza. Beleza. Tá. Eu vou fechar aqui. Vou deixar só meu rosto para a apresentação. Deixar só meu rosto. Porque eu quero falar com vocês. Aqui. Aí. Apareci. Eu quero falar com vocês uma coisa muito importante. Bom. Deixa eu colocar aqui. Primeira coisa. O que a gente vai começar a estudar a partir de agora, a gente vai sair da pré-história, a gente já saiu da pré-história, tá? Eu acho que deu para entender bem o que era a pré-história e o que foi esse período da pré-história? Alguém tem alguma dúvida aqui, que está aqui presente? Deu pra entender bem. Deu para entender bem? Então, tá. A Dixon. Deu para entender. Tá bom. Raíssa também, sim. Então tá. Então o que acontece? A partir da aula de hoje, a gente vai começar a estudar a antiguidade, tá? Que é o segundo período da história e um dos períodos mais importantes da história também. Não que outros períodos não tenham sido importantes, mas a história antiga vai ser o período da formação das primeiras grandes civilizações do mundo, tá, gente? Então, é muito importante a gente estudar a antiguidade, porque a gente vai ver o ser humano, né, o Homo sapiens, depois que se sedentarizou, depois que se fixou num lugar só. E a partir de agora a gente vai ver realmente como que vai ser essas relações entre esses seres humanos e entre povos e entre sociedades e conflitos, tá? Então vai ser a partir de agora que a gente vai ver a antiguidade oriental e antiguidade clássica. A antiguidade oriental a gente vai ver primeiro, a antiguidade clássica a gente vai ver mais para frente, tá? Por quê? Porque a gente divide essas duas sociedades, tá? Essas duas, não sociedades, mas essas duas formas de sociedade. Por quê? Porque a civilização ocidental, ela tem uma base, e a base da civilização oriental é a antiguidade clássica, mais especificamente em Grécia e Roma, que são duas civilizações diferentes, mas entre si, porque não muito diferentes entre si, por conta que Roma vai pegar muita influência da Grécia também. Não que não vai pegar de outros lugares também, porque Roma vai ficar tão grande uma hora que ela vai anexar tantos territórios, vai ter a anexação de tantas culturas, que ela vai ter uma anexação muito grande de várias culturas. Mas a cultura grega vai influenciar muito a cultura romana também. Enfim, então essas duas civilizações, a grega e a romana, greco-romana, são as bases da cultura ocidental. E a cultura oriental, né, a antiguidade oriental, são todas as outras civilizações da antiguidade que era extremamente importante, que é muito extremamente importante para a gente estudar ainda, né? Bom, Egito Antigo, tá? É a primeira civilização que a gente vai estudar. A partir de hoje eu vou dar uma introdução sobre Egito Antigo, beleza? Egito Antigo
Mesopotâmia, beleza? Então, Mesopotâmia aí a gente vai ver todas as civilizações, a gente vai ver os assírios, os babilônicos, todo mundo ali daquela região da Mesopotâmia, todas as cidades e estados da Mesopotâmia. Os fenícios, os persas, beleza? E, que mais? Estou esquecendo. Os hebreus. A gente vai estudar os hebreus, os fenícios, os persas, os egípcios e os mesopotâmios. A gente fala, nossa, quantas sociedades. É exatamente, por isso que a gente vai ter que dar uma corrida, tá? Na matéria aí, ver pelo menos uma sociedade aí por semana, ou duas sociedades por semana, para a gente conseguir dar conta de passar toda a antiguidade, para eu conseguir dar conta de passar toda a antiguidade para vocês aí até o final do ano. Mas eu vou tentar passar uma sociedade a cada semana para a gente conseguir. Eu quero passar todas para vocês, porque não quero passar correndo em todas, em cada sociedade. Eu não quero passar tipo, tudo de uma vez, porque é um pouco difícil. Então, eu vou passar cada sociedade a cada semana. Essa semana eu vou começar com Egito. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é o quê? Não sei se vocês viram nos grupos, vai ter um dia específico para cada matéria mandar atividade. Então, pelo que eu vi lá, história vai ser toda segunda-feira, tá? História vai ser toda segunda-feira que eu vou mandar atividade para vocês. Quando fala atividade, fala tudo. Atividade é uma coisa que a gente precisa fazer. Pode ser tanto responder questões quanto leitura de alguma coisa. Ou assistir algum vídeo. Então, pelo que eu vi lá no cronograma, o dia de história para mandar atividade vai ser de segunda-feira. Então, toda segunda-feira eu vou mandar ou atividade, né, para vocês responderem, ou sequência didática e imagens sobre o conteúdo que a gente vai trabalhar. Toda segunda-feira. Tá? Então já fiquem aí, já anotem no caderninho de vocês que toda segunda-feira vai ter alguma coisa de história. Beleza? Aí, as aulas online que a gente vai ter, a gente não está, pelo menos com os primeiros anos, a gente está tendo sempre uma regularidade. Foi uma vez ou outra que a gente não teve aula de sexta-feira. Então, eu vou tentar manter as nossas aulas de sexta-feira ainda, tá? Eu vou tentar manter as nossas aulas na sexta-feira à tarde, porque é um período que dá para bastante gente assistir. Apesar de que hoje não tem tantas pessoas como nas últimas aulas. Mas eu queria agradecer muito vocês por estarem aqui na aula, sexta-feira à tarde, né? Ainda bem que agora à tarde não tá frio, porque ontem à noite tava feia a coisa. Hoje de manhã também tava difícil de levantar. Mas, enfim, queria agradecer vocês muito por estarem presentes. Toda aula eu agradeço, mas é muito importante que vocês estejam aqui estudando, se dedicando e participando das aulas. É muito importante mesmo. Enfim, bom, vamos começar a falar de Egito Antigo. Quando eu falo Egito Antigo, qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Eu sei que vem bastante coisa. Egito. Múmias? Múmias. Múmias é bem característico dos egípcios. O que mais? Faraós também. Pirâmide. Talvez. Faraós, pirâmides, que mais? Só isso? Mas tudo bem. São as coisas mais características mesmo de quando a gente fala. Quando a gente fala Egito Antigo, as coisas mais características que a gente pensa em múmias, pirâmides e os faraós, né? Alguém sabe me dizer o que é uma pirâmide? Para que serve? Eram para guardar os. Vamos colocar assim, caixão dos faraós antigos. Isso, era a tumba dos faraós, tá, gente? Então, as pirâmides eram as tumbas. E o processo de mumificação é a conservação do corpo. Então, é uma se não a técnica mais antiga de conservação
do corpo humano já visto, né? Então tem múmias que depois de muito tempo, depois de muitos anos, ainda estava bem conservada. Então o que acontece? Mumificação é a forma mais antiga de conservação do corpo de um ser humano. Uma das, né? Não é a mais, mas é uma das mais antigas formas de conservação do corpo. E os faraós eram o líder político e o líder religioso do Egito. Tá? Quando a gente fala faraó, faraó nada mais é do que o líder tanto religioso, porque ele era o próprio Deus na Terra, é sério, ele era representante de Deus na Terra, ele tinha um aspecto, um aspecto divino mesmo, e ele era o líder político também do Egito, tá? Mas enfim, eu vou fazer uma rápida aula aqui, rapidinho, né? Porque até já tá dando quase uma hora de aula. Enfim, quando a gente fala de Egito Antigo, a gente precisa pensar que o Egito é uma das civilizações mais antigas do mundo. Tá? É uma das mais antigas, uma das primeiras civilizações a se formar aqui no nosso mundo, principalmente pelos seres humanos. O Egito Antigo, ele vai se formar, né, lá em 3.500 a.C., no ano de 3.500 a.C., às margens de qual rio? Do Rio Nilo. Então, uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente que o Egito só foi possível se formar, a sociedade egípcia só foi possível se formar a partir do quê? A partir do Rio Nilo. Eu vou apresentar a tela aqui agora para vocês, porque daí eu vou mostrar um mapinha. Acho que fica melhor mostrar no mapa para vocês. Beleza? Então eu vou apresentar aqui a minha tela de novo para mostrar o Egito Antigo. Beleza. Tá. Egito Antigo. Vou colocar aqui. Egito Antigo. Tô conseguindo ver a tela aí? Nossa, Egito Antigo mapa. Sim. Tá, ó. Abrir imagem nova aqui. Eita. Tá dando pra ver, né? Sim. O mapa. Tá. Então o que acontece? Ó, aqui, essa região aqui, eu vou até abrir um outro mapa junto da África. Mapa Eurásia. Aqui, ó. Vou abrir esse mapa junto para ficar melhor para vocês se localizarem, beleza? Ó, esse mapa aqui tá meio ruim, tá meio feio, mas é só para vocês se localizarem. O Egito, tá vendo que tá escrito aqui, Egipte? Aqui é o Mar Vermelho. Essa aqui, ó, é o Mar Vermelho. Entre o Egito e o Oriente Médio, onde está escrito Saudi Arábia. Tá? Aqui na Arábia Saudita. Então, aqui é o Mar Vermelho. Então, é aqui onde está o Egito, Líbia, Argélia, Sudão. É o norte da África. Norte da África. Aqui é a Europa. Aqui o Oriente Médio. E aqui é a Ásia. Tá? Onde é essa região da China, Índia, parte da Rússia. Então, é a Ásia. Então, dá para ver que o Egito ele fica aqui bem no norte da África. E o Egito ele foi formado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, tá escrito Nilo? Sim? Sim. O Egito ele vai se desenvolver aqui, ó. Sempre na encosta do rio Nilo. Então a civilização egípcia, ela vai surgir às margens do rio Nilo. Por quê? O rio Nilo, ele era um rio muito abundante. Ele tinha uma época do ano, não vou lembrar agora qual época do ano. Tem uma época do ano que ele enche. Ele tem as cheias do rio.
E essas cheias faz com que o rio transborde. O que os egípcios fizeram? Eles, próximo ao rio Nilo, começou a se formar bastante florestas, bastante um solo muito fértil para plantação. Então, os seres humanos que estavam, principalmente o Homo sapiens e tal, eles lembra que eu falei que no final da Idade dos Metais eles vão se fixar principalmente próximo aos rios. E o Egito vai ser uma dessas civilizações que vai se desenvolver próximo aos rios, porque a encosta desses rios era uma região onde tinha terras extremamente férteis e ótimos para plantio. Então, a civilização egípcia vai se desenvolver aqui na encosta do Rio Nilo, lá mais ou menos no ano de 3.500 a.C., tá? 3.500 a.C. Faz tempo, não é? Sim. E o Egito, ele não vai ser uma unidade só, tá, gente? Ele não vai ser uma unidade só. O Egito, no ano de 3.500, quando vai se formar essa civilização, vai ser o quê? Vai se formar o reino do norte e o reino do sul. Só que, ó, presta atenção, é ao contrário, tá? O reino do sul, que fica embaixo, é conhecido como Alto Egito. Então, o Alto Egito fica no sul. E o Baixo Egito ficava no norte, né? Ou seja, em cima. Tá, gente? Eu sei que é meio confuso, mas o reino do Baixo Egito era no norte, ou seja, em cima, aqui nessa região aqui, onde pega Tebas, Mênfis e tal. E o Alto Egito ficava no sul do Rio Nilo, tá? Na região sul. Beleza? Então existia dois reinos, dois faraós. O faraó do reino do Egito, do Baixo Egito, que ficava no norte, e o faraó do Alto Egito, que ficava no sul. Beleza? Deu para entender isso? Deu sim. É um pouquinho confuso, porque quando a gente fala alto, a gente acha que é na parte de cima, né? Mas, enfim, o alto é a parte de baixo, na parte do sul, e o baixo é na parte de cima. Então, existia dois faraós diferentes, tá? Só que, lá no ano de 3.200, no ano de 3.200, o faraó Menés I, ele vai conseguir a unificação do Egito. E vai se formar uma civilização só. Então, o Egito, de 3.500 a 3.200, tinha dois reinos. A partir de 3.200 até 32, acho que foi até 32 a.C., até o ano 32 antes de Cristo, vai ter um Egito unificado. Beleza? Então vai ter mais ou menos aí uns 3.000 anos de história o Egito tem de história. 3.000 anos e 500 mais ou menos de história. É muita coisa, não é? Nós não temos nem 500 anos de Brasil. Não, a gente tem 500 anos de Brasil, a gente tem nem 600 anos de Brasil ainda, né? Então, pensa, uma civilização milenar. Então, o Egito, ele só vai cair lá no ano de 32 a.C., na dominação dos romanos, beleza? Que os romanos vão dominar o Egito também. Mas vamos voltar para cá. Na questão geográfica, dá para ver aqui que o Egito era um lugar muito difícil de se invadir. Como a gente vai ver na Mesopotâmia, por exemplo, tá vendo que aqui em cima está escrito Mesopotâmia, ó? Em cima da Arábia aqui. Sim. Então, dá para ver que na Mesopotâmia, a Mesopotâmia ela é um pouco aberta, né? Tipo, dá para vir, vai vir invasão de todo lugar, vai vir invasão de cima, vai vir invasão de baixo, vai vir invasão do lado e tal. No Egito o Egito vai ter uma proteção geográfica. O que é uma proteção geográfica? Aqui, para você passar da Arábia, do Oriente Médio, você tinha que só dava para passar por aqui, ó, pelo Sinai aqui, ó, certo? Então, o Egito era uma sociedade muito protegida, principalmente pelo Mar Vermelho, aqui,
Então não dava para, tipo, invadir com muitas tropas, né? Senão você tinha que pegar um barco. E também pelo mar Mediterrâneo. E embaixo, pelo deserto do Saara. Então, tá vendo? Ó, em cima tem o mar Mediterrâneo, do lado tem o mar Vermelho, embaixo tem o deserto do Saara. Então, o Egito Antigo ele era uma civilização muito difícil de ser invadida. Vai ser invadida? Vai ser invadida. Vai ter algumas guerras aí. Mas vai ser uma civilização extremamente difícil de se invadir. Por isso que vai durar muito tempo também, durante toda a antiguidade. A gente vai ver em muitas civilizações não vão sobreviver durante muito tempo por conta do que era constantemente atacada, constantemente entrava em guerra. O Egito não vai ser tanto assim por conta da sua própria proteção geográfica. Tinha o Mar Vermelho, Mesopotâmia, Mesopotâmia não, Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo e o deserto do Saara. Então era um pouquinho difícil aí de se invadir o Egito. Beleza? Dá pra entender isso? Já sim. Sim? Então tá. Segundo, o Egito ele vai se formar ali na região do Rio Nilo, porque os egípcios eles vão usar as cheias do Rio Nilo para fazer o quê? Canais de irrigação. O que é canais de irrigação? É você transportar a água do rio para a sua plantação. Então, eles foram um dos primeiros povos a fazer esses canais de irrigação, né? Pegar a água do rio Nilo e jogar nas plantações que eles faziam o plantio, certo? Que mais? O comércio. Que tipo de comércio que eles faziam? Eles faziam comércio a partir de trocas, tá? Era um comércio a partir de trocas. E não tinha dinheiro, então não existia dinheiro ainda. Era a partir de trocas de produtos, tá? De alimentos e de produtos. Que mais? Comércio, já falei da formação geográfica e já falei também sobre a unificação. Então, quando unificar o Alto Egito e o Baixo Egito, né, o Alto Egito e o Baixo Egito, eles vão se unificar e vai ter um faraó só, né? E isso vai se formar várias dinastias. E tá dando para entender? Várias dinastias. O que é uma dinastia? Famílias, né? Então vai ter uma linhagem muito grande. O que mais? O Egito ele era uma civilização politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, tá? Vários deuses. Politeísta, acreditavam em vários deuses. E a estrutura social tava feito como? Aqui, eu vou até colocar aqui no Sociedade Egito Antigo. Pra gente ver aqui, ó. Aí, essa aqui tá boa. Aqui, tá vendo a piramidezinha? Então, no topo da sociedade, da organização social do Egito, estava quem? O faraó. Logo depois do faraó, estavam os nobres e os sacerdotes. Os nobres é quem fazia parte ali de uma linhagem real, né? E os sacerdotes que são os religiosos, os, os chefes religiosos. Depois, os escribas vão ser extremamente importantes, gente. Por quê? Porque os escribas é que vão fazer todos aqueles desenhos, né? Não desenho, aquela escrita hieroglífica, que era a escrita egípcia. Que é uma escrita hieroglífica? É uma escrita através de símbolos. Então, eles escreviam através de símbolos. Beleza? Beleza? Então, um símbolo significava uma coisa, um símbolo significava outra, um símbolo significava outra e tal. E nisso, na junção dos símbolos, eles conseguiam saber o que estava escrito, certo? Dá para entender? A escrita hieroglífica, que era uma escrita através de símbolos. E esses símbolos, eles tinham até, por exemplo, olho de Horus, né, que era aquele olho para
Então, tem vários, tipo, os desenhos ali, que é aqueles na parede, que os caras ficam assim, sabe? Que eram os desenhos. Então, era tipo isso. Tudo bem? Logo depois dos escribas, tinha os soldados. Depois dos soldados, os comerciantes. Depois dos comerciantes, os artesãos e os camponeses. E por último, os escravos. Os escravos, eles eram prisioneiros de guerra, tá, gente? Então, quando a gente fala escravos no Egito Antigo, eram prisioneiros de guerra. Quando o Egito entrava em guerra com uma outra civilização, o que acontecia? Os vencidos eram levados para dentro do Egito para trabalhar como trabalho escravo, como mão de obra escrava. Então, eles não pegavam deliberadamente outras pessoas de outras sociedades e escravizavam, não. Eles lutavam contra sociedades, tá? E os soldados, né, os prisioneiros de guerra, viravam escravos. Então, escravo dentro do Egito Antigo era isso. Beleza? Sim? Sim. Tá bom. Então, gente, ó, essa era a organização da sociedade no Egito Antigo. E, bom, vamos fazer um resumão aqui do que a gente viu de Egito. Na próxima aula eu vou falar cultura e a religião, como que estava organizado, né? Todos os deuses, vida após morte, as grandes construções do Egito Antigo, tá? Enfim, então o que a gente viu sobre Egito Antigo agora? Era uma civilização que foi construída em volta do Rio Nilo, tá? Surgiu lá no ano 3500 a.C. e existia dois tipos de reino: o Alto Egito, que ficava no sul, e o Baixo Egito, que ficava no norte, tá? Em 3200 vai ter a unificação pelo faraó Menés I. Depois dessa unificação, vai ter um longo período aí de várias dinastias, de algumas famílias que vão dominar o poder político no Egito Antigo. O faraó, ele era tanto o líder, o faraó ele era tanto líder político quanto líder religioso. Tá? Então, o faraó ele era tanto líder político e líder religioso. Ele era líder religioso porque ele era o status dele era comparado a de um deus. Tá? Que mais? E a estrutura, né? A estrutura da sociedade. Então, faraó, sacerdotes e nobres, depois o escriba, depois ali os artesãos, os comerciantes, os artesãos e os comerciantes, depois os escravos na base. Beleza? Deu para entender Sim. isso aqui? Então tá. Na segunda-feira eu vou mandar para vocês a gravação dessa aula também, mas junto com a gravação dessa aula eu vou mandar o, a sequência didática e as imagens explicando certinho, ponto por ponto. Beleza? Eu não vou passar atividade já na segunda, porque como eu já passei a atividade para vocês de pré-história essa semana, eu vou deixar mais uma semana para o pessoal fazer. Então, não essa semana, na próxima segunda eu vou passar a atividade, daí vai ser sobre Egito Antigo. Aí nessa segunda, eu vou passar somente o conteúdo, mandar o conteúdo para vocês. E aí, na segunda-feira eu já marco a nossa próxima aula. Provavelmente eu vou marcar para sexta-feira que vem também. Beleza? Beleza. Tranquilo? Então é isso, gente. Foi a nossa aula de hoje. Eu acho que durou uma hora aí, certinho. Deu pra gente. Vocês curtiram? Deu pra aproveitar bem? Eu queria eu quis usar essa aula mais como uma para correção da atividade mesmo com vocês, porque eu não vou fazer isso mais. Na próxima aula eu já vou terminar de falar sobre Egito, que é muita coisa sobre Egito. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Curtiram? Deu para entender? Deu sim. Beleza, então.
Então foi isso, gente. Só reforçando, na segunda eu mando para vocês o conteúdo inteiro, tá? Tanto as imagens que vocês falaram que curtiram, então eu vou fazer mais sobre o Egito Antigo e também a sequência didática. E atividade, eu vou deixar aberta a atividade de pré-história para quem não fez ainda fazer, tá? Beleza? É isso aí. Foi isso a nossa aula de hoje. Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa mais? Não? Não? Acho que não, ninguém quer abrir o microfone para falar comigo. Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Ah, então tá bom, gente. Eu vou até parar a gravação aqui, tá? Mas é isso. Muito